Atos capítulo 8, versículo 26. Amém, gente? Vamos acompanhar a leitura. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo, mas o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a Ele. Esta atribuição é conhecida como sua missão. Essa frase é a frase que eu tenho repetido nos nossos estudos aqui, pelo domingo de manhã, e eu tenho conversado com a igreja, nós temos estudado, temos falado um pouco sobre a missão da igreja. E nós já vimos outros textos aqui sobre esse assunto, e hoje eu quero falar sobre esse mesmo assunto, quero continuar falando aqui em Atos capítulo 8, versículo 26, a história desse evangelista conhecido, Filipe. E nós falamos sobre missão da igreja, e muitas vezes nós temos a tendência, corremos o risco, de quando falarmos de igreja, de certa forma a gente se eximir um pouco, né? Quando a gente diz assim, missão da igreja, será que todos nós entendemos assim, minha missão? Então hoje eu queria trazer essa reflexão para um lado mais pessoal. Nós falamos bastante sobre a igreja nos domingos anteriores, mas eu queria dar um enfoque nessa manhã mais pessoal. Eu queria que você pensasse comigo como que efetivamente eu e você, como nós podemos cumprir a nossa missão nesse mundo. E essa frase é uma frase que eu tenho usado para nos ajudar a refletir sobre esse assunto. E eu quero repeti-la. Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a Ele. Já parou para pensar nisso? Deus está atuando no mundo. Quando a gente fala assim, Deus está atuando no mundo, de novo, a tendência nossa é a seguinte: pensar que Ele está atuando longe. Ele está atuando nos lugares mais longínquos da terra. Então eu queria que você pensasse que quando nós falamos Deus está atuando no mundo, você pensasse também, o que Deus está fazendo ao meu redor?
que Deus está fazendo lá no meu trabalho? Você passa mais de 8 horas por dia lá. Hoje, ninguém tem o luxo de trabalhar 6 horas por dia mais, né? Fala 6 horas, mas na verdade trabalha 8, 10. O que Deus está fazendo lá? O que Deus está fazendo lá na sua vizinhança? O que Deus está fazendo lá na sua vizinhança? O que Deus está fazendo na sua família? Que é o lugar mais estratégico da nossa vida. Talvez a gente passe mais tempo no trabalho do que em casa, infelizmente. Mas o lar continua sendo o lugar mais estratégico, mais importante para nós. Concorda? Amém? Se o lar, ou se a gente está indo bem no lar, ou se o lar vai bem, a tendência é que todas as coisas também estejam caminhando bem. O que Deus está fazendo lá? O que Deus está fazendo na sua igreja? Estou fazendo pergunta difícil? Você saberia me descrever, pastor? Eu acho que Deus está trabalhando nisso, lá no meu trabalho. Estou sentindo a direção de Deus, o mover de Deus, a gente usa falar, nessa área. Quando eu falo Deus está atuando nesse mundo, você não pode pensar apenas nas grandes realizações de Deus. Pastor, eu acho que Deus está preparando o mundo já, o universo, o mundo para a sua segunda vinda. Você acertou em cheio. Mas eu queria que você pensasse uma coisa mais específica. Não apenas nas grandes realizações, mas nas coisas ao seu redor. Ou será que eu e você ainda não temos essa percepção do agir de Deus aonde eu estou? A segunda percepção sobre esse assunto que eu preciso ter. Primeiro, é de que Deus está agindo. Segunda, Deus quer que eu me junte a Ele. E qual é a minha tarefa? Qual é a minha parte? Paulo usa a expressão cooperadores. Essa expressão é uma das expressões mais lindas da Bíblia Sagrada, mais honrosas. Quando Deus olha para mim e para você e fala assim, eu quero a sua ajuda, eu conto com você. Não que Deus precisasse da minha ajuda, porque Ele é insuficiente ou ele não consegue realizar tudo. Pelo contrário, Ele consegue. Ele não precisaria de nós. Mas Ele estabeleceu as suas realizações, Ele que estabeleceu as suas realizações com a nossa cooperação. Não fomos nós que escolhemos. A Bíblia diz lá em João que Ele que nos escolheu e nos designou para dar frutos. Então, quando eu falo que eu sou cooperador de Deus, eu não estou diminuindo a soberania de Deus. Pelo contrário. Eu estou reconhecendo e glorificando a Deus pela sua soberania. É Ele que faz a obra. Agora, Ele me dá a honra. Ele estabeleceu nos seus eternos propósitos que eu e você iríamos participar disso. Vamos descer isso para a prática. O que, pastor, isso na prática é? Na prática é, Deus está querendo salvar alguém lá no seu trabalho. E você sabe quem que Ele quer usar? Faz assim com a mão, por favor. Agora inverte o dedo assim, Caio. Né? Deus quer salvar pessoas na sua casa. E Ele quer usar quem? Somos nós. Os anjos queriam essa tarefa, mas Deus não chamou os anjos para a obra de evangelização. Ele deu outras responsabilidades para os anjos. Olha a honra que Deus nos deu. 2 grandes honras, né? Participar da evangelização no mundo e julgar, participar do seu julgamento no dia final.
A Bíblia diz que nós vamos participar com Deus do juízo final, do julgamento final. A igreja, que coisa maravilhosa, que honra, hein? Que honra. Você está ligado nisso? Já caiu a ficha de que Deus está trabalhando e Ele quer usar você? E que essa é a sua missão, é a missão da sua vida. Eu sei de alguns irmãos aqui que têm a bênção, né? Receberam de Deus a bênção de ter a sua empresa, de diversos ramos aqui, né? Desde o Luiz Gustavo lá com a parte da mecânica dos carros, cadê o Vicente Iagi lá na parte da academia, da ginástica, o Davi lá na parte da irrigação, e assim vai, passando vários setores, né? Estou vendo o Holmes aqui numa tarefa tão viajando a semana inteira, visitando as empresas aí, né, Holmes? E assim várias. Estou vendo o Sinomar aqui lá na área do transporte lá, já participei um pouco da ação evangelística dele lá. De vez em quando a gente, como pastor, tem essa bênção de poder participar um pouco da vida de vocês fora da igreja, né? Você já parou para pensar que tudo isso que você tem não é o objetivo final da sua vida, é apenas o meio que Deus concedeu você. Não é o objetivo final, o engrandecimento ou o crescimento da sua empresa, nem a sua promoção no trabalho onde você está, como empregado, como funcionário, como colaborador. Não é o objetivo seu final. O objetivo seu final é você ali ser um instrumento de Deus. Se nós não entendemos isso, nós ainda não conseguimos chegar na nossa vida espiritual nesse ponto de dizer assim, eu entendi a minha vocação missionária, o chamado de Deus para a minha vida. O chamado de Deus para mim e para você é muito mais do que casar, ter filhos e ter uma vida boa aqui nesse mundo. Quando nós começamos essa série de estudos, eu falei para vocês que a igreja precisa de uma restauração da sua visão missionária. E estou falando de igreja, não estou falando só dessa. Vamos falar do nosso arraial. A Igreja Presbiteriana do Brasil precisa de uma restauração da sua vocação missionária, da sua visão missionária. Essa semana eu estava conversando aqui com o Tiago, né, Tiago? Tivemos um papo muito legal. O Tiago está indo para 20 dias lá em São Paulo no curso da ABU. A ABU é a Aliança Bíblica Universitária. É uma missão que tem, por princípio, levar o evangelho aos universitários. Uma das áreas mais importantes hoje da nossa sociedade. E o Tiago está indo 20 dias, ele está indo com dinheiro do bolso dele. Ele não pediu à igreja, não sei se o Evaldice dançou nessa aí, mas, segundo ele, não dançou não, né? Saiu do bolso dele, passagem e as despesas todas lá. E você me pergunta se pastor, ele quer ser missionário, ele vai ser pastor? Não, ele quer se preparar para evangelizar. Fiquei feliz demais com a iniciativa do Tiago, achei exemplar. Depois nós vamos orar pelo Tiago, para essa bênção que ele vai participar. 20 dias dentro de um acampamento, sendo treinado para evangelizar, para o trabalho missionário. Quando nós entendemos que isso é a essência da nossa vida, muita coisa muda. A nossa agenda muda, a maneira de nós gastarmos o nosso dinheiro muda, e você pode se preparar, porque, de forma especial, você será muito abençoado por Deus. E essa é uma visão que nós, como igreja, precisamos resgatar, porque nós acabamos perdendo.
Tem uma expressão que eu gosto muito, aliás, gosto no sentido de que ela é útil para nos ajudar a refletir. Nós queremos usar Deus para os nossos propósitos ou queremos ser usados por Deus para os propósitos dele? Vou repetir. Nós queremos usar Deus para os nossos propósitos ou queremos sermos usados por Deus para os propósitos dele? Percebe que há aqui, nas palavras, pouca diferença, mas no sentido essencial, muita diferença. Quando eu busco desenvolver a minha vida espiritual, de alguma forma tentando convencer a Deus para me abençoar conforme a minha vontade, eu estou invertendo as coisas. Quando eu desenvolvo a minha vida espiritual pensando em que Deus vai se agradar da minha vida e vai me ajudar a alcançar os meus sonhos, eu inverti a coisa. Quando eu desenvolvo a minha vida espiritual de outra forma, tentando ou pedindo a Deus para que Ele me use para os propósitos dEle, aí eu estou pelo caminho certo. Você percebe que o caminho, aí ele é muito parecido uma coisa com a outra? Ambas as pessoas estão envolvidas na vida religiosa. Ambas as pessoas provavelmente estão dentro de uma igreja, ambas as pessoas podem estar cantando bonitos hinos, podem estar desenvolvendo ministérios dentro da igreja, podem estar até fazendo como eu aqui, pregando todos os domingos numa igreja, mas ele pode estar trilhando um caminho errado, no sentido de que ele faz tudo aquilo para que Deus seja convencido de que ele deve se envolver com o projeto pessoal meu. E a religião passa a ser um esforço próprio para que eu mereça a atenção de Deus, para que eu consiga realizar os meus propósitos pessoais. Deus, eu tenho um sonho de ter uma família abençoada, então eu estou ralando, estou orando, estou buscando, jejuando, abençoa minha família, para que a coisa saia tudo certinho. Você percebe como que aí, às vezes, a gente fica um pouco egoísta? Deus está a serviço dos meus sonhos. Inverte a coisa. Deus, eu estou a serviço dos seus sonhos. Qual é o seu sonho aqui? Qual é a área que o senhor está trabalhando aqui onde eu estou? Então pode me usar, eu estou aqui para isso. Por que que, às vezes, irmãos, nós, na nossa vida espiritual, entramos para a igreja, gostamos da igreja, gostamos da turma da igreja, do ambiente, tudo bonito, e a gente, quando está chegando para a igreja, não tem defeito nenhum, né? Não é verdade? Essa semana eu conversei com uma pessoa que está frequentando nossa igreja, e ele falou assim, pastor, domingo eu estava numa vontade de dar uma oferta. Eu falei assim, há muito tempo que eu não ouvia isso. Vontade de dar uma oferta, pastor, mas eu estava com vergonha de levantar. Não tem jeito de colocar um lugar para depositar a oferta lá atrás, não, porque eu sou meio tímido. Mas deu uma vontade de dar uma oferta. Eu posso, né? Então, a gente não vê defeito, né? É tudo assim, maravilhoso. A gente começa empolgado na vida cristã. E aí, com o passar do tempo, aí a gente já começa a diminuir o pique, né? Já não tem mais aquela empolgação e tal, e tal. E aí você entra pelo caminho errado. Entra pelo caminho, você continua na igreja, firme, participando das reuniões. Mas você já vai perdendo aquela paixão e você se... Por quê, hein? O que aconteceu comigo? É assim mesmo, né? Não é assim, não.
Não é assim, né, pastor? A gente vai ficando mais velho na igreja, a gente vai ficar mais desanimado, né? A gente vai... Você sabia que o maior número, segundo as estatísticas, de disciplinas de afastamento da comunhão da igreja, o maior número se dá com pessoas com mais de 10 anos como membro da igreja? Aí você pergunta, mas pastor, não tem alguma coisa errada? Porque se está muito tempo na igreja, deveria ser mais forte as tentações, deveria ter mais preparo espiritual para vencer as dificuldades, mas parece que é o contrário. Então, o que acontece? Perdemos a visão missionária, perdemos a paixão evangelística. Quando nós perdemos a paixão evangelística, vai-se embora a nossa alegria, a nossa energia, vai-se embora o prazer de estar na casa de Deus. Quando Davi cometeu aquele pecado que nós conhecemos, né? E eu tomo muito cuidado para falar sobre isso, porque a gente fala do pecado de Davi como o pecado, né? E às vezes esquece do pecado de Ananias e Safira, que não foi adultério, mas foi roubar, que era a mesma coisa, né? Às vezes esquece do pecado de Abraão e todos os outros. Mas quando Davi cometeu o pecado do adultério, que foi um marcante na história dele demais, lá no Salmo 51, Salmo 32 e o Salmo 51 fala do arrependimento do Davi. Se você ler os dois salmos, principalmente o Salmo 51, Davi fala do período em que ele viveu no pecado sem confessar, depois fala no sofrimento de viver no pecado. Ele diz que ele sentia dores à noite, ele entrou numa depressão por causa do pecado não confessado, e pecado não confessado gera depressão. Isso é outra história para outro dia. E aí Davi, do meio do salmo para frente, depois você confere, diz: Senhor, restaura a minha vida, para que eu ensine os transgressores o teu caminho. O que aconteceu? Ele perdeu a visão de evangelística. E quando Deus restaurou a vida dele, a primeira coisa que Davi pede: Deus, restaura a minha visão para que eu possa, de novo, ser esse crente preocupado com a obra de evangelização, com esse crente fervoroso na obra de evangelização. Porque, meus irmãos, quando nós vamos perdendo essa visão, nós vamos também perdendo a alegria das coisas de Deus. E nós vamos nos tornando, e aqui eu vou falar para vocês, aqui como família, nós vamos nos tornando aquele crente chato. O que é o crente chato? O que é uma pessoa chata, enjoada, que a gente fala, mas fulano é tão enjoado. Nada está bom para ele. Nada. Sempre tem alguma coisa que está faltando. Né? Ou é o som que está alto, o som que está baixo, o banco está duro, o ventilador não está na posição correta, o diácono não me recebeu bem na porta, e assim por diante. A turma do louvor cantou alto, e você sai da igreja com uma lista de pelo menos umas 10 coisas que não estavam boas. Todos os domingos. Você se torna aquele crítico assim, minucioso, detalhista. E quando alguém chega para você e fala assim: ô meu irmão, que culto abençoado domingo, hein? Aí ele fala assim: mas o ventilador não funcionou não, viu, João? Ô, João, que banco lá em igreja é hora de trocar, que o troço está duro demais, hein? Calor, tinha que ter um... poeira. Quer dizer, aquilo que Deus fez ali, a mensagem, o recado de Deus, a palavra de Deus, o mover de Deus ali, isso aí é secundário. Ele perdeu essa visão de apreciar esse mover de Deus.
que acontece, meus irmãos, quando a igreja perde a sua visão evangelística? Ela vira um bando de crente chato, enjoado, problemático. Por isso, aí você fala assim, nossa, pastor, o senhor foi duro. Não, eu fui bonzinho demais. Porque sabe o que Jesus fala? Você sabe o que Jesus fala quando a gente perde a visão evangelística. O que ele fala? Hã? Não. Mas pode falar, tia Márcia. Deixa de ser sal e aí? Conclui o resto, que é o pior. Para que você serve? Se não para ser pisado e... Quando a igreja perde a visão evangelística, ela está debaixo desse juízo de Deus. Você não serve mais aos meus propósitos. Você deixou de ser sal e luz. É sério demais isso, né? É mais ou menos igual aquele texto que a gente falava muito na nossa juventude. Hoje é quase que proibido falar na igreja. A gente tem que pensar muitas vezes antes de falar esse texto na igreja, né? Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Esse texto é quase que proibido na igreja. Nossa, que palavra pesada, hein, pastor? Não foi eu que falei, não, meu irmão. Você pegou uma responsabilidade na igreja, fez de qualquer jeito, você se colocou debaixo do juízo. Não foi eu, não. Você mesmo que entrou debaixo e falou, Deus, desce o porrete. Eu mereço. Porque o Senhor já disse que se eu pegasse alguma coisa para fazer e não fizesse bem feito, eu era maldito. Então, eu procurei, com as minhas mãos. E aí tem aqueles crentes que, pior ainda, falam assim, bom, pastor, já que é assim, eu prefiro não pegar nada. Aí enganou tudo, né? Não, aí, minha irmã, você já foi lá no Apocalipse, já aí matou a conversa, né? Jesus falou assim, ó, você não é frio e nem quente. Eu queria que você pensasse, refletisse, nós refletíssemos como igreja, sobre essa questão da nossa visão evangelística e missionária. Mas hoje eu queria trazer para o lado pessoal, esse domingo e para o outro pessoal, mas você não falta domingo que vem não, hein? Tá? Hoje eu queria trazer para o lado pessoal. A igreja, a gente fala assim, pastor, a segunda igreja, a nossa igreja precisa ser mais evangelística. Então agora nós vamos mudar a conversa. Pastor, eu preciso ser mais evangelístico, porque se eu não for, eu não tenho o direito de cobrar isso da minha igreja. Eu queria mostrar para você, em Filipe, na história aqui de Filipe, em Atos 8, 26 a 40, os elementos que precisam estar presentes, os elementos que vão compor a sua visão missionária, sua visão como crente. Quais esses elementos que precisam estar presentes? Que você precisa, assim, conseguir identificar na sua vida, para você falar assim, pastor, eu tenho visão missionária, tem algumas coisas que eu preciso melhorar, fazer alguns ajustes, mas, eu estou dentro desse esquema que você falou. Quais esses elementos que estavam presentes na vida do nosso irmão Filipe, que não era presbítero, que não era pastor, era diácono. E Deus usou poderosamente a vida desse homem, que é outra coisa que às vezes a gente erra, né? Não, eu não sou presbítero, eu não sou pastor, então, esse negócio aí, pastor, já é um nível mais alto para quem já está mais graduado na igreja. Então, não. A missão é para mim e para você, e não tem nada a ver com cargo na igreja. Nada a ver com cargo na igreja. Uma vez eu recebi um telefonema de um senhor, já de 65 anos, mais ou menos, chorando no telefone. Ele falou, pastor, estou muito magoado com a igreja. Eu falei, mas o que é, meu irmão? O que aconteceu? Ele falou assim, eu vi as nomeações que o conselho fez. Eu falei, então, meu irmão, qual é o problema? Meu nome não está lá. Quantos anos, pastor? Cuidando do carro da igreja. Eu que cuido desse carro da igreja. Se esse carro da igreja não tivesse na minha mão, já estava aí uma lata velha.
Quantos anos o conselho me nomeando para cuidar do carro da igreja? Falei, meu irmão, mas o senhor está triste? Estou triste, pastor. Vou ficar na igreja de braços cruzados, agora eu vou fazer o quê? E aí eu tive que gastar um tempo para explicar para ele que não precisamos de cargos para servir a igreja. E eu achei gostoso que ele me entendeu. Eu falei assim, o senhor vai ver que o senhor vai ser mais útil à igreja do que antes. E o senhor não foi nomeado, porque a igreja resolveu vender o carro. Então agora o senhor precisa me dizer que área que o senhor quer servir a igreja. Ah, é assim, pastor? É. Mas independente da nomeação, o senhor está convocado para servir. Então não é preciso cargo para servir a igreja. Aliás, às vezes o cargo até atrapalha um pouco a gente servir a igreja na igreja. Quais os elementos que precisam estar presentes na minha vida e na sua vida, compondo a nossa visão missionária? Primeiro deles, motivação. Quando você estuda o texto de Atos, capítulo 8, versículo 26 a 40, você vai perceber que as condições ou a situação em que Filipe está não era uma situação muito favorável. Olha o que diz aí no capítulo 8, versículo 1. Olha o que diz para você ver como que era o contexto em que Filipe estava inserido. Qual era o momento que a igreja vivia? Leia aí e me responda, por favor. Qual era o momento que a igreja vivia? Leia, por favor, o texto. Naquele dia... Hã? Antes disso, ou tinha acabado de acontecer, antes, o quê? A morte de Estevão, que era uma coluna da igreja. E morreu de uma forma terrível, apedrejado. Nesse contexto em que a igreja estava, era um contexto favorável. Me responda sinceramente, meu querido irmão, se você estivesse naqueles dias ali, você diria para mim, pastor, esse é o momento certo para a gente evangelizar? O que você iria fazer num contexto como esse? Eu vou trancar dentro de casa e não vou sair, não vou falar nada. A espada está correndo. E eu vou ficar falando de Jesus aí? Que é isso? Não vale a pena, essa é a expressão boa, Samuel. E aí levanta-se nessa hora os teólogos, né, reverendo João? A gente precisa ter bom senso, o momento não é oportuno, né? Talvez alguém tivesse levantado, ô Filipe, você é muito precipitado. Não é hora de você sair evangelizando aí, está vendo que está todo mundo morrendo aí, o Império Romano perseguindo, e você aí, Filipe, você é maluco? Nós temos esse negócio, meus irmãos, nós pusemos na nossa cabeça. Às vezes você conversa de evangelização, a pessoa pensa assim, olha, pastor, tudo isso que o senhor falou, eu digo amém, mas o momento não é legal para mim, porque eu estou cheio de problema na minha casa. Uma vez o crente falou assim, pastor, eu quero evangelizar, quero falar de Jesus, mas primeiro eu preciso resolver um bocado dos problemas lá de casa, está complicado. Porque nós queremos, ou nós entendemos, que para esse engajamento missionário e evangelístico, tem que estar tudo certinho na nossa vida. Tudo certinho, tudo beleza. Então, aí sim,
O problema é que isso nunca acontece, né, meus irmãos? Que a gente chega e fala assim, a minha vida está 100%. Agora sim. Não, sempre tem alguma coisa. Até porque são essas questões não resolvidas ainda, esses desafios que estão na nossa vida, é que nos coloca muitas vezes de joelhos. Por isso que Deus não tira todos. As circunstâncias não eram favoráveis, mas Filipe estava motivado. E eu te pergunto, qual é o segredo de você nunca perder a motivação? Aonde está a nossa motivação? Elas estão nas circunstâncias que nos cercam? Pastor, você só falou, isso é missionário no meu lugar de trabalho? Eu estou fazendo oração para Deus meter a foice lá no meu patrão, aquele miserável, paga mal os empregados, faz a gente trabalhar até tarde. Eu quero é que Deus manda fogo do céu lá na cabeça daquele homem. Como que o senhor quer que eu seja missionário naquelas circunstâncias? Às vezes é isso que nós fazemos. Qual é a motivação para você ser missionário lá no seu local de trabalho, mesmo quando as circunstâncias não são boas, mesmo quando as circunstâncias são boas na sua casa e às vezes até na própria igreja? Qual é a motivação? Aonde está a minha motivação e a sua? Eu te pergunto. Aonde você arranca forças para você continuar sendo esse crente eficiente? E eu pergunto a você agora. Estou jogando a batata quente para você. Por que você tem que continuar evangelizando, mesmo quando está tudo complicado na sua vida? Por que e como você pode continuar? Não, pastor, estou cheio de problema, estou desanimado. Onde está seu ânimo? De onde vem o seu ânimo? E de por todo mundo pregar o evangelho é a ordem. Mas de onde que está o ânimo para cumprir a ordem? De onde vem? De onde vem o ânimo de Filipe? Por quê, meu irmão? Hã? Nós somos o corpo. Sim. Sim. A gente usa muito falar hoje, tem uma linguagem moderna que fala do start, não é? Tudo isso que o reverendo João falou está certo. Já dá para encerrar o estudo aqui. Mas de tudo que ele falou aqui, tem um início, que é onde começa o fogo. Ele falou, a graça que se manifestou salvadora, aonde? Na minha vida. Qual é essa motivação? Se não fosse Jesus, onde eu estaria agora, hein? Se Jesus não tivesse passado pelo sacrifício, suportado humilhação, enfrentado toda aquela via, passado por toda aquela via que a gente chama de via dolorosa, culminando na cruz, mas, na verdade, o sacrifício de Jesus começa antes disso, né?
toda a vida dele foi uma vida de sacrifício, e tudo isso ele fez sendo justo, puro e santo. E ele fez no lugar de quem? De quem? Nosso não. Você tem que falar assim, meu, pastor. Aquela cruz era... Se Jesus não faz o que ele fez, eu estaria onde? Hã? Não precisa falar baixinho, não. É feio mesmo. O pastor estaria no inferno, de cabeça para baixo, queimando lá. Se não fosse a obra de Jesus. Aí você começa. Uma coisa que eu gosto de fazer, deixa passar na sua cabeça um filme da obra de Jesus. E esses filmes que tem aí sobre Jesus, alguns até ajudam a gente a ter imagens. Esse último filme que fez sucesso de Jesus aí, do Mel Gibson, tem é sangue demais, né? O pessoal diz que ele exagerou na quantidade de sangue lá. Mas dá para a gente ter uma ideia, porque não foi muito diferente daquilo, não. Então, você começa a imaginar tudo que Cristo fez, e você pensa assim, aquilo era aquele lugar, era meu. Mas Jesus fez tudo aquilo no meu lugar. E é por causa disso que, apesar de todas as dificuldades, eu vou continuar sendo fiel. E mais do que isso, eu vou continuar me dispondo a ser usado por Deus, apesar das circunstâncias negativas. Meus irmãos, o start, o ponto de partida, é aí. Se eu não tenho... não me regozijo na minha salvação, eu já estou derrotado. Foi por isso que Jesus estabeleceu a celebração da ceia. Todas as vezes que vocês se reunirem, vocês lembrem-se do que eu fiz por vocês. Nós reunimos uma vez por semana, mas a ordem de Jesus era todas as vezes. E as igrejas passaram a fazer uma vez por mês, porque estava a igreja com medo disso virar uma coisa muito automática, muito mecânica. A igreja, então, passa a celebrar uma vez por mês, e esse é o costume da maioria das igrejas por causa disso. Mas Jesus disse, olha, todas as vezes que vocês se reunirem, vocês precisam se lembrar do que eu fiz por vocês. Porque é essa lembrança que vai gerar paixão, é essa lembrança que vai gerar motivação, que vai gerar alegria, força. É o referencial, é o ponto de partida. Se eu não tenho uma vida diária de comunhão com Deus, com o passar do tempo eu vou me esquecendo dos efeitos da salvação na minha vida, da obra que Cristo fez na minha vida. Meus irmãos, a Santa Ceia não foi estabelecida como sacramento por acaso, não. Jesus é maravilhoso. Ele falou assim, olha, fazer isso em memória de mim, mas por causa de vocês. Eu não preciso, não. É por causa de vocês que vocês precisam sempre se lembrar do que eu fiz. O profeta Jeremias diz, né? Quero trazer à memória. Nada mais, meu irmão, te traz esperança do que isso. Quem você era, que Cristo fez, para onde você está indo, o galardão que te espera, o céu que já está reservado para você. Essa é a nossa motivação, queridos. Um crente que perdeu a visão evangelística, ele perdeu a visão da cruz de Cristo. Ele perdeu a visão de que ele é pecador, ele é miserável pecador. Ele perdeu essa visão. Porque se essa visão está viva no seu coração, no meu coração, irmão, eu tenho motivação. E é isso que estava acontecendo com Filipe. A igreja estava sendo perseguida, mas esse homem estava, parece que na contramão, ele estava motivado, ele estava disposto. A motivação é derivada da nossa experiência diária com Deus. Devemos trazer sempre em nossa memória tudo quanto Deus fez e tem feito por nós. A nossa motivação não vem de coisas externas,
nem dos resultados, mas, acima de tudo, daquilo que Cristo fez por nós. Pastor, eu já falei de Jesus algumas vezes, mas não tive sucesso. Por isso eu parei. Então, a sua motivação são os resultados, só. Já pensou se Cristo fala assim, então, enquanto você está parado, a sua salvação está cancelada. A hora que você voltar, a gente ratifica a sua salvação. Graças a Deus, não é assim, né? A salvação é dada e não é tomada. E nunca mais é perdida. Diz alguns críticos da doutrina presbiteriana que o nosso problema é esse, né, reverendo João? O senhor já deve ter respondido essa pergunta 1 milhão de vezes. Aliás, o senhor respondeu 10 milhões, eu respondi 1 milhão. Pastor, essa doutrina presbiteriana... Som? Foi só falar da doutrina presbiteriana, acabou. Essa doutrina presbiteriana não deixa a gente meio tranquilo demais, não? Ah, se a gente está salvo e não perde a salvação, então a turma deixa rolar, né? É porque você não entendeu a doutrina presbiteriana. A doutrina presbiteriana não fala nada disso. O que mais testifica de que você é salvo é a sua vibração missionária. O sinal mais certo de que você é salvo é a sua visão missionária e a sua paixão por vidas. Esse é o sinal mais certo. Não é participar das coisas da igreja, ter um cargo, nunca faltar à reunião da igreja, tudo isso é muito bom. Mas não é isso que mostra que você de fato é salvo. É o fato de você estar preocupado com as vidas que ainda não têm Jesus. Porque quando você se envolve nisso, você está fazendo exatamente o que Deus está fazendo. Deus está salvando vidas, está manifestando a sua graça a todo instante, e eu sou instrumento de Deus para isso. Primeira coisa, qual o primeiro elemento que precisa compor a minha visão missionária? Motivação. Eu preciso aprender o segredo da automotivação. Pastor, de vez em quando estou desanimado. O senhor não fica, não? Fico também. Pastor, de vez em quando o senhor não fica desanimado com as coisas? Não fico. Igualzinho você. De vez em quando dá vontade de o senhor chutar o pau da barraca, como a gente fala? Dá. De vez em quando dá vontade de o senhor largar tudo? Dá. O que você acha que me faz, como pastor, levantar todos os dias da manhã? Todos os dias pela manhã para vir trabalhar. Eu não tenho ponto e eu não tenho ninguém que liga atrás de mim. Pastor, hoje o senhor não vai trabalhar, não? Tem ninguém que me cobra isso, né, reverendo? Mas tem uma vozinha que diz lá dentro, todo dia. Apesar de tudo, das dificuldades, Jesus morreu na cruz do Calvário, deu a vida dele por você. Vamos, levanta. Vamos? Você pensa que a vida de um pastor, a vida de um crente que se envolve com a igreja é o tempo todo aplauso? É o tempo todo assim, gente... Não, você tem muita ingratidão, você tem muita... Como a gente diz aí na galera, tem muita furação de olho. A gente usa essa expressão aí, né? Tem. Todo lugar tem. Mas o que faz você continuar motivado? O que fazia Paulo motivado? O homem entrava numa cidade para evangelizar, eles apedrejavam ele. Ele formava uma equipe de trabalho, o tal do João Marcos atrapalhava ele. A ponto dele falou, João Marcos, o Barnabé leva João Marcos, que ele está me atrapalhando. O homem pregava o evangelho, era preso. Jogava ele lá numa cadeia. Mas lá na cadeia o homem pregava. Pastor, qual que é o segredo? As circunstâncias eram completamente diferentes. Mas esse homem aprendeu o segredo da motivação, meus irmãos. Quando você estiver desanimado com a igreja, você não lembra do pastor, não lembra da igreja, não. Você lembra de Jesus. Eu falei, ô Jesus, o Senhor não desistiu, hein? Por isso eu estou salvo. A vida eterna nos céus. Então, Jesus, só me perdoa, viu? Estou levantando aqui e estou mais animado para fazer a tua obra.
né? A gente desanima por pouca coisa, né? Ô, irmão, estou sentindo ser ausente da igreja. Não, estou com uns problemas aí. Mano, problema, não, a coisa lá em casa não está boa não, pastor. Então eu vou acertar as coisas lá, depois eu volto, firme. Ah, pastor, eu servi a igreja há muitos anos, mas o povo é muito ingrato. Já viu crente falando assim? O povo é muito ingrato, pastor. Servi a igreja, fui presidente disso, daquilo outro. Nem um tapinha nas costas, pastor. Dá vontade de falar assim, você precisava nem de um tapinha das costas, é de um pé na poupança. Você não aprendeu tantos anos servindo a igreja, que tapinha nas costas é lá no céu. Só lá no céu, tapinha nas costas. Aliás, lá não vai ser um tapinha nas costas, hein? Vinde benditos de meu Pai. É isso que é a nossa motivação, queridos. É reconhecimento, é lá. Não deixe que a sua motivação seja assim tão fútil. Reconhecimento dos irmãos, placa porque você fez o que você fez, tapinha nas costas, porque você foi um cara batuta mesmo, você foi um cara bacana. Então, não. Aliás, quanto menos recompensa aqui na terra, mais nós vamos ter lá no céu. Essa é a dinâmica do reino. Isso não está errado, você elogiar as pessoas e agradecer pela bênção que elas são. Mas não dependa disso. A sua motivação está no que Cristo fez. Hoje à noite, quando nós celebrarmos a ceia do Senhor, há uma bênção especial para a igreja. Há uma bênção especial reservada para a igreja. Quando você tomar o cálice, comer o pão, você fala assim, Deus, obrigado pela sua salvação, pela obra de salvação na minha vida. Eu era miserável, pecador, estava no inferno mesmo. O Senhor me salvou, me perdoou, me tornou uma pessoa digna. Agora, Senhor, eu quero servir ao Senhor. Você tem que ter a segunda parte. Agora, Senhor, é por isso que eu renovo aqui diante do Senhor o meu voto de falar do Senhor com muita alegria, com muito amor, de procurar evangelizar e falar de Jesus, porque o Senhor me salvou, foi para isso. Santa Ceia é bênção na vida da igreja dessa forma. Quando não é assim, meus irmãos, nós perdemos a bênção da ceia do Senhor. Perceba que o alvo é ser usado por Deus. E nesses domingos, em que eu vou estar falando para vocês, eu quero falar com vocês de algumas coisas muito práticas. Porque quando eu falo sobre esse assunto, eu vejo que muitas pessoas acham que falar de Jesus é uma coisa muito complicada, difícil. Isso é só para a gente que já está na igreja há muito tempo. Pastor, eu tenho medo das pessoas me fazerem uma pergunta e eu não saber responder. Ontem nós falamos sobre isso, né, Anderson? Eu estava falando para o Anderson, o erro da gente é esse. A gente pensa que Jesus quer advogados. Jesus não quer advogados, ele quer testemunhas. Tem gente que acha que Jesus precisa ficar defendendo Jesus. Precisa ficar defendendo a Bíblia. Você não precisa ficar defendendo a Bíblia, nem Jesus. Ele chamou para ser testemunha, para você contar o que aconteceu com você. Ponto final. É isso que é preciso. E nós vamos falar disso também. De que maneira, pastor, que eu posso apresentar Jesus para uma pessoa assim, sem crise? É possível? Sim, é possível. Primeiro elemento da nossa visão missionária é motivação. Aprenda a motivar-se, a buscar a sua motivação em Deus. Segundo lugar, qual o segundo elemento fundamental na minha visão missionária? Disposição. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, o que o anjo falou para ele?
Olha aí no seu texto. Qual foi a palavra do anjo? Disponte. Disponte. Isso aqui, gente, era algo que Filipe deveria fazer. É algo que eu tenho que fazer, me dispor. É algo que eu posso fazer. É algo que você pode fazer, se dispor. Disponte. Evangelização dá trabalho. Não adianta eu falar para você que é outra coisa, e se alguém falar, está enganado. Evangelização envolve trabalho, envolve esforço, você precisa estar disposto. Quem tem preguiça não sabe, não serve para evangelizar e não vai evangelizar. Não tem jeito. Eu já contei aqui, eu estou contando para vocês as minhas experiências mais frescas, né? Na minha experiência com o Daniel. E se Deus quiser, o Daniel vai dar o testemunho dele aqui. E ele veio nas cantatas, ele falou, pastor, mas minha esposa saímos chorando aqui, né, Linda? A Linda também conhece a família. Saímos chorando. Domingo eu posso ir de novo? Eu vou mostrar para vocês meu celular o tanto de pergunta que o Daniel faz para mim o dia inteiro. Meu celular está cheio de perguntas do Daniel, que depois que inventaram o tal do WhatsApp, o negócio ficou complicado agora. Né? Tá, pum, pum. Então tem hora que eu tenho que encostar o carro, tem hora que eu tenho que deixar o que eu estou fazendo. Eu estava de férias. Bonitinho assim, gente, de frente para a praia. Sabe aquela brisa fresca, aquela maré vindo, comendo aquele peixe gostoso? Falei, Jesus, se eu voltar agora, é maravilhoso. Aí o celular, pum. Falei, Daniel, estou de férias, dá um tempo. Não. Você quer evangelizar? Responde na hora. Tem que responder, tem que se envolver, envolve algum sacrifício. Envolve. Lembra que eu falei para vocês do gerente do banco que eu evangelizei? Liguei lá no Banco Santander para falar com o gerente. Ele atendeu o telefone. Na hora me deu aquele tchan. Eu falei assim, qual a igreja que você foi domingo? Quem está falando? Eu falei, primeiro você me responde, qual a igreja que você foi domingo? Bom, para te falar a verdade, eu não fui domingo. Eu falei, não é possível que você não foi à igreja domingo. Não fui à igreja domingo, não. Quem está falando? Eu falei, quem está falando aqui é o Nório, eu sou seu cliente. Eu já vi o senhor aqui na agência, eu sei quem você é. Pois é. Por que você não foi domingo na igreja, Bruno? Para falar a verdade, o senhor é pastor, né? Eu falei, sou. Falar a verdade, eu estou meio afastado, eu estou precisando ajeitar minha vida. E aí nós começamos uma conversa evangelística. Falei, então, Bruno, vou te fazer um convite. Quinta-feira tem reunião na minha casa. E gerente, ele precisava, né? Gerente, para falar não para uma coisa dessa é difícil, né? Aí você fala para ele assim, então você não vai na minha casa, também não te compro seguro. Não, eu vou. Você vai mesmo? Vou. Pastor. Lembrei de uma coisa. Eu falei, o quê? Eu estou sem carro. Aí eu pensei em quantas pessoas eu tinha que buscar em casa para reunião na minha casa. Eu falei, nossa, vou ter que buscar mais um, hein? Eu falei, onde você mora? Eu moro em tal lugar. Eu falei, eu sei onde que é. Eu vou te buscar. Como? Eu falei, eu vou te buscar, fica tranquilo. O senhor faria isso? Eu falei, claro. Eu falei, então faz o seguinte, a gente encontra na esquina, na padaria e tal. Eu falei, beleza. 7h30 eu estou lá. 7h20 caiu uma chuva, gente, mas aquela chuva,
Eu olhei assim de fora, eu falei assim, "Ih, só Deus para levar o Bruno lá, hein? Debaixo de chuva? Eu acho que eu nem vou. Não vai, o Bruno não vai nessa chuva. Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Eu falei, eu tenho que ir. Entrei, me molhei todo, fui embora, cheguei lá, parei o carro na porta da padaria. Quem estava lá, debaixo com guarda-chuvinha? O Bruno. E se eu não vou? Dá trabalho. Se eu não tiver disposição, se eu for preguiçoso, não evangeliza. Algumas vezes o fruto da evangelização vai cair madurinho. Você já apanhou a fruta madura, você não faz força nenhuma, né? Só põe a mão embaixo assim, ela cai na sua mão. Mas algumas vezes o fruto não vai estar maduro. Você vai ter que ter paciência para trabalhar o fruto. E aí você vai ter que ir lá, cultivar, orar, conversar, ter paciência, às vezes fazer uma visita na casa da pessoa, nem sempre precisa, nem sempre a pessoa quer. Às vezes convidar para ir na sua casa, às vezes convidar para tomar um café. Tem uma série de estratégias que vai envolver a sua disposição. Porque se você não estiver disposto, segunda coisa que envolve disposição, o Tiago sentiu isso na pele, vai ter que gastar uma graninha, tá? Essa semana uma pessoa que eu estou evangelizando falou assim, eu quero te pedir um presente. Eu falei, ih, já vem. Eu falei, o que é, meu irmão? Eu quero uma Bíblia. Mas eu quero uma Bíblia boa, hein? Ainda exigiu ainda. Quero uma Bíblia boa, hein? Uma Bíblia igual essa sua aí. Que é, meu irmão? É no mínimo 120 pau. Você vai falar para ele que não vai dar a Bíblia para ele? Claro que você vai dar a Bíblia para ele, com o maior prazer. Eu falei, com o maior prazer, meu irmão. Vou comprar a Bíblia para você, com o maior prazer. Então, envolve algum recurso. Envolve. Por isso que muita gente, às vezes, desiste da evangelização. Filipe deixou sua zona de conforto. Evangelizar é você dizer o seguinte, eu estou disposto a deixar minha zona de conforto. Pois não. Uhum. Proclamar. Queridos, muito boa. Eu queria que você observasse no texto aqui, uma das coisas que me chama mais atenção nesse texto, nós já vamos concluindo. Capítulo 8, versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos por causa da perseguição iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava a Cristo. Agora veja o que estava acontecendo com Filipe, em Samaria. Versículo 6. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Olha os sinais. Os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Olha o que estava acontecendo em Samaria através de Filipe. Muitos paralíticos e coxos foram curados. E finalmente o texto diz aí, versículo 8, e houve... Você já parou para pensar como que a cidade estava olhando para Filipe? E houve grande alegria na cidade. Será que Filipe pagava alguma conta em algum restaurante, Samuel? Será que Filipe tinha dificuldade para estacionar o carro em algum lugar? Essa cidade amava Filipe.
Qual o pregador que não quer uma igreja assim, reverendo João? As multidões atingiam unânimes. Olha a situação abençoada que esse homem está. E aí vem o anjo e fala o que para ele? O que o anjo falou para ele? Dispõe-te, sai dessa zona de conforto, onde todo mundo te aplaude, onde a cidade inteira quer você para prefeito, para deputado, para senador. Você é o cara nessa cidade. Dispõe-te, sai dessa cidade que eu quero te usar em outro lugar. A zona de conforto de Filipe chamava-se Samaria. O sonho de todo pregador. As multidões atingiam unânimes. Aí Deus falou assim: Filipe, tá bom aí, não tá? Ele falou: oh Deus, que maravilha, todo mundo aqui atende minha pregação. Ele falou: então sai daí e vai para o deserto. Você quer ser instrumento de Deus? Então você tem que estar disposto a sair da zona de conforto. Dispõe, sai da zona de conforto. Que às vezes a gente assim, não, está tudo certinho, está tudo tão certinho para mim, pastor, para que eu vou mexer? Para que você precisa, Tiago, sair de Uberlândia para ficar 20 dias lá, pai? Fica aqui mesmo. Para quê? Para que o João e a Thaís vão lá para a África, lá para Guiné-Bissau, Moçambique, eu misturo esses lugares, Moçambique, correr risco de malária e de uma série de problemas, não tem nem água potável direito para beber? Para quê? Agora, nem todos nós fomos chamados para uma situação assim extrema, mas, de alguma forma, quando você se dispõe a evangelizar, você precisa estar disposto a sair da sua zona de conforto. E aqui eu quero terminar falando da terceira elemento para a sua visão missionária. Flexibilidade. Filipe estava pregando e orando pelos doentes em Samaria. Aconteceu que, em meio a um reavivamento, um anjo lhe disse que fosse ao sul, para o caminho de Gaza. Filipe teve de manobrar as suas velas e rever o curso de sua viagem. Quando ele estava no caminho de Gaza, então ele compreendeu por que Deus estava tirando ele de um lugar e levando para o outro. Flexibilidade. Imagine, irmãos, o que passou na cabeça de Filipe. Ele podia ter dito: Senhor, eu estou sendo tão usado aqui, as multidões estão me atendendo, os enfermos estão sendo curados, agora o Senhor me tira daqui para ir no deserto? Flexibilidade. Não seja muito duro nas questões e nas coisas, seja flexível, maleável no seu entendimento dos propósitos de Deus. Que às vezes a gente radicaliza, não deixa nada aberto para as coisas novas que o Espírito Santo de Deus quer fazer. Ser guiado pelo Espírito é assim. Não foi isso que nós aprendemos lá com João no capítulo 3? O vento sopra, você não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim todo que é guiado pelo Espírito de Deus. Naquele dia o vento soprou noutra direção na vida de Filipe. Estava tudo muito bem, mas o Espírito disse assim: Filipe, eu preciso de você em outro lugar. Você vai sair de uma cidade que te quer, você vai sair de um lugar muito abençoado, onde você está sendo usado, mas eu quero usar você lá no meio do deserto por causa de uma só pessoa. Vai lá, Filipe. E a Bíblia diz que Filipe se dispôs e foi. Domingo que vem a gente termina os outros elementos da visão missionária de Filipe. E eu queria só recordar com vocês esses 3 elementos: motivação, disposição. Eu estou batendo uma tecla aqui na igreja que os irmãos vão achar assim: o pastor está falando demais sobre esse assunto. A gente fala em disposição para evangelizar, às vezes você pensa assim: não, pastor, isso é tranquilo para mim.
Você tranquilo, não tem problema não, eu sou um cara disposto. E aí nós fazemos uma campanha evangelística na igreja, a igreja se enche. Você está disposto a dar seu lugar para o outro sentar? Nessa não, Mar? Vocês sabem que na nossa campanha evangelística nós tivemos dificuldade porque tinha gente que sentava na ponta do banco e não queria chegar mais para... Por isso não pode ficar os bancos juntos. E aí eu vou falar para vocês aplicar essa mensagem na nossa realidade. Esses bancos não estão juntos mais para caber mais gente, porque tem gente que não gosta de sentar assim e não está disposto a abrir mão. Você acredita nisso? Então a gente fala assim, é bonito, né? Falar de disposição, ouvir uma mensagem assim, você está disposto a sair do seu lugar, pôr alguém no seu banco e dar o seu lugar? Ficar antes ou depois do culto para ajudar a colocar a cadeira, movimentar banco? Porque, gente, não vamos pensar nas grandes coisas, não, vamos pensar nas pequenas coisas. Começar pelas pequenas, como dar o lugar, como levantar o pescoço assim, olhar para trás e falar assim, falou, opa, tem alguém em pé lá, aquela pessoa não é membro da igreja, convidado, ô fulano. Teve gente que, no dia da cantata, sentou e colocou a bolsa na cadeira. Aí o diácono teve que, com muito jeitinho, meu irmão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, só não fica chateada comigo. Olha, eu faço tudo que o senhor quiser, eu penteio o seu cabelo, trago um shampoo novo para a senhora, lavo os seus pés, mas, por favor, não fica chateada, minha irmã, dá para a senhora tirar a bolsinha daqui para outro sentar. O diácono tem que levar meia hora para não magoar o crente, que não teve a visão de que a bolsa dele não precisa sentar, que ela não precisa receber Jesus. E eu falo para vocês, está vendo como é complicado, né? A gente pensa que não, disposição é para ir lá para Guiné-Bissau, não. São coisas pequenas, como sentar apertado no banco, calor. Aqui não está apertado aqui, pastor. Pensa que você está fazendo isso. Não, pastor, a igreja já tinha que aumentar, mas não aumentou. A igreja tinha que ter mais banco, mas ainda não tem, só tem cadeira. Pode até chegar lá. Mas, enquanto isso, é necessário algum sacrifício. Você levanta do seu lugar, tem 4, 5 pessoas que vêm, te abraçam e dizem, oh, que bênção que você está aqui, mas você esqueceu que tem muitos que chegaram e que não conhecem ninguém. Então, não custa nada você cumprimentar os seus amigos e levantar a cabeça e achar alguém. E ir até ele e falar assim, oh, que bom que você veio, seja bem-vindo, qual que é o seu nome? Mas não, irmãos, se nós não temos visão evangelística, isso que eu estou pedindo para vocês aqui, que eu estou dando exemplo para vocês, não tem sentido. Não tem. Eu, pastor, dar lugar, o visitante que chega mais cedo. Como eu já ouvi a gente me falando. Eu falei assim, ó, deixa uns lugares vagos para os visitantes que vai chegar mais atrás. Eles não gostam de atravessar a igreja e sentar no primeiro banco. Então, deixa os últimos lugares lá para eles. Não, pastor, mas esse pessoal tem que chegar mais cedo também, né? Tem que falar isso para o visitante que você convidou. Você está vendo a visão evangelística, irmãos? O que leva a gente a ser bruto, a ser mal educado. Falta de amor. Isso é triste demais, gente. Isso é triste demais. Essa é uma realidade que nós não podemos aceitar e que nós precisamos de ajudar. Nós precisamos ajudar. Porque senão nós viramos religiosos. E aí não tem sentido. Não tem sentido. Então, quando eu falo para vocês em motivação, disposição e flexibilidade, eu não estou pensando ainda em coisas grandes. Vamos aplicar isso na nossa vida agora, dentro da nossa realidade.
dentro da nossa realidade. Às vezes a gente perde a paciência por causa de pouca coisa. Pastor, tem que chamar a atenção desses meninos chorando e correndo na igreja. Tem, mas incomoda. Às vezes incomoda. Os pais que trazem, principalmente dos não crentes, os filhos à igreja, eles não têm ainda essa noção que nós temos. Então, às vezes, os meninos ficam aqui, faz aquele samba. Eu não sei se era de não crentes, eu não sei quem era. Mas domingo teve uma trombada aqui na frente, não teve? Não sei de quem que eram os meninos. Pode ser que seja, pode não ser que não seja. Mas isso acontece. Numa igreja como essa, quando você recebe muitas vezes pessoas não crentes, traz os filhos que não sabem ainda se comportar na igreja, e aí você acha ruim. Vocês estão entendendo, irmãos, essa visão que nós temos? Por que está havendo esse incômodo? Por que está havendo esse rebuliço? É porque Deus está trazendo pessoas para ouvir o Evangelho, e eu preciso estar ligado nisso, eu preciso estar sintonizado, porque Deus está atuando e Ele quer que eu participe. O meu lugar está tranquilo, a minha zona de conforto está aqui, o meu lugar no banco, pá. Pastor, está complicado estacionar aqui na igreja, hein? Graças a Deus. Quantas igrejas queriam ter esse problema? Está complicado. Colocar o carro. É porque o povo está vindo aí, não está certo isso? Agora nós temos que nos mobilizar para arrumar estacionamento, temos que fazer o que está ao nosso alcance. Mas, enquanto isso, talvez, você vai ter que colocar o carro mais longe um pouco, vai ter que vir andando. Mas você encosta o carro e fala, graças a Deus, hein, pastor, não tem lugar para estacionar aqui na igreja. Mas não, o crente já desce do carro e fala assim, ô miséria, ô miséria. Eu era dessa igreja, quando eu era dessa igreja, eu parava lá na porta. Tinha lugar para o meu carro, não tinha arranhão, não tinha roubo, ô miséria. Ué, que é isso? Graças a Deus. Essa visão mais despojada e mais aberta e mais receptiva, nós precisamos restaurar. Deus não está pedindo grandes coisas nossas. Deus não está pedindo grandes coisas. Ele está pedindo, comece nas pequenas coisas, vai mudando sua maneira de pensar. Hoje à noite, comece a praticar isso. Você vai ver muita gente não crente na igreja hoje à noite. Localiza um assim e fala assim, vou colocar em prática o que o pastor falou hoje, porque não domingo ele vai alugar meu ouvido de novo. Ele vai esquentar minha orelha de novo. Vai até ele e fala, meu irmão, posso te ajudar em alguma coisa? Aí se prepara, porque às vezes você vai precisar ajudar. Posso pegar seu telefone? Posso orar por você essa semana? Tem culto quarta-feira, tem reunião tal dia, Deus te abençoe. Domingo que vem eu quero te ver aqui. Anota o nome dele no boletim, pega o telefone. Durante a semana você liga para ele e fala assim, obrigado pela visita à nossa igreja. Deus te abençoe, estou orando por você. Quanto custou isso? Quanto custou isso? Se você for colocar no lápis, custou quase nada, né? Uns impulsos telefônicos, o trabalho de você pegar o telefone e o risco que você correu. Porque quando você falou que você está precisando de alguma coisa que pode ser útil, a pessoa falou, eu estou precisando. Você pode me ajudar? Pode, você tem que estar disposto. Aí, se você não consegue ajudar, você chama mais um. Mas, gente, é tão simples, né? Viver a vida cristã de forma genuína. Que Deus nos ajude, né, irmãos? A nós termos esse Filipe aqui, temos essa paixão missionária, restauramos a nossa visão missionária, para que Deus nos dê a bênção de sermos usados por Ele. Maior alegria que um crente pode ter, aquela sensação, Deus me usou.